Mais uma vez, bom dia a todos. Nós vamos ler o texto que se encontra em Marcos, no capítulo 3, versículo 35. É um texto bem curtinho para orientar a mensagem de hoje sobre a vontade de Deus. O texto nos diz o seguinte: portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, irmã e mãe. Só não pode ser pai, porque o pai é Deus, né? Irmão, irmã e mãe. Aquele que fizer a vontade de Deus. Vamos meditar sobre a vontade de Deus hoje. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, que como igreja nos reunimos à Tua casa para o Teu louvor, para a Tua adoração e também, ó Pai, para meditar na Tua palavra. Queremos ouvir a Tua voz, queremos que o Teu Espírito fale ao nosso coração e que compreendamos a Tua vontade. E é em nome de Jesus mesmo que pedimos. Amém. Será que existe uma tal vontade de Deus? Isso é uma pergunta importante. Existem várias respostas a essa pergunta. Eu vou mencionar as três principais que são extremos, mas existem muitas respostas que são, digamos assim, intermediárias. Uma resposta extrema é assim: não existe vontade de Deus nenhuma. Tudo que acontece não tem sentido algum, é fruto das leis da natureza e do acaso, e que nada que acontece faz sentido. Isso é um extremo, é uma maneira de ver. Não existe vontade de Deus e tudo que acontece é fruto do acaso, fruto das leis naturais e que nada faz sentido, a não ser o acaso. Existe uma outra visão que é o oposto dessa, também extrema, e que diz que tudo já está determinado, que nada é por acaso, que tudo está determinado. É como se nós estivéssemos vivendo num filme que já foi gravado. E quando você assiste a reprise de um filme, na verdade, quando você assiste um filme, mesmo que seja a primeira vez, o que vai acontecer no fim do filme já está gravado, só você que não sabe, mas ele já está gravado, ele já foi feita uma gravação e aquele script não pode mudar. Existem até algumas piadas sobre isso, da pessoa que tenta assistir várias vezes o filme para ver se ele muda no meio do caminho, mas isso é uma piada. O filme, quando você assiste, mesmo que seja a primeira vez, ele já está gravado. Então o script já está pronto e o final também. Então há pessoas, né, que pensam que a nossa vida é um filme já pré-gravado. Tudo já está determinado. É o extremo contrário do outro que acha que nada é tudo por acaso. E existem outros ainda, que é um outro extremo, que diz que as coisas podem mudar e que nós podemos mudar através de rituais, que tudo pode ser mudado através de rituais, de oferendas, de sacrifícios, como se eu pudesse manipular a divindade e determinar o que vai acontecer para a minha vida ou da vida daquelas pessoas que eu desejo. Então são extremos. Um diz que nada faz sentido, o outro diz que tudo já está predeterminado e um outro diz que eu posso mudar as coisas através da manipulação da divindade. O que a Bíblia diz sobre a vontade de Deus? Porque essas visões que eu estou mencionando não são bíblicas. A Bíblia menciona 170 vezes a expressão a vontade de Deus, 170, com diferentes significados. Há vários significados para a vontade de Deus. E é por isso que às vezes a gente fica um pouco confuso. Mas isso não era a vontade de Deus? Ou isso é a vontade de Deus? Porque existem diferentes tipos de vontade de Deus. A primeira delas, que eu chamo de determinação, a vontade determinada, são as leis do universo. Deus criou as leis do universo. Então, quando acontece uma lei que Ele mesmo criou, a vontade de Deus está sendo executada. Não existe bom ou mal nisso, mas ela simplesmente executa o que Deus pré-determinou, suas leis físicas. Se o sujeito cai de um prédio e se esborracha lá embaixo, é a vontade de Deus? Claro. Por quê? Porque ele está sujeito a uma lei da gravidade. Ele caiu e se esborrachou lá embaixo. São leis físicas que regem isso. Sobre esse aspecto, é a vontade de Deus, sim. Porque foi tudo determinado por Deus como suas leis imutáveis, que definem as coisas. Existe um texto em Isaías 43:13, aliás, foi interessante o pastor falar sobre Isaías, porque vários dos textos que eu vou mencionar hoje aqui estão no livro de Isaías. Isaías 43:13 diz o seguinte: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá?
Esse texto é muito conhecido, tem até música sobre isso. Agindo eu, quem o impedirá? E essa é uma expressão importante. Agindo eu. Mas Deus não precisa agir o tempo todo em leis que Ele já pré-determinou. Então há uma determinação de Deus que não há uma ação específica de Deus, porque já está predeterminado por Ele. Então essa determinação existe? Sob certo aspecto existe. São as leis que Ele mesmo já determinou. Mas Ele pode mudar isso? Pode. E aí é um outro tipo de vontade de Deus que está na soberania de Deus. Ele pode mudar as leis que Ele mesmo criou. Quando Ele quer, Ele muda. Tem algum caso desse na Bíblia? Um monte. O mar vermelho se abriu. Bom, diz o texto que a água era como um muro. A água não fica em pé. A água não sobe. A água não fica na vertical. Ele violou as leis que Ele mesmo fez, que Ele tinha um propósito. Abriu o mar vermelho. Ele parou, dividiu o rio Jordão. Ele fez o sol parar em Josué. Ele fez uma porção de coisas que violou as leis que Ele mesmo havia criado. Para isso a gente chama de milagre. Algo sobrenatural, algo além da natureza. O que significa sobrenatural? Além da natureza. A gente pensa que sobrenatural é um fantasma, né? Só fantasma. E às vezes o fantasma nem é tão antinatural assim, ele é natural. Talvez a gente não esteja vendo. Depende de como você encara o conceito. Mas milagre é algo sobrenatural, algo que interfere com a natureza que Deus havia predeterminado e Ele, por sua ação soberana, decide mudar. Deus pode mudar a natureza que Ele mesmo criou, porque Ele é soberano, é todo-poderoso e Ele pode fazer o que? Agindo eu, quem o impedirá? Eu decidi fazer, eu fiz. Simples assim. E existe uma terceira maneira, e é essa que a gente precisa prestar atenção, que aparece como uma tradução da palavra desígnio. Aparece várias vezes essa palavra na Bíblia, desígnio de Deus. O que é um desígnio de Deus? É uma expressão de um desejo de Deus. É uma expressão daquilo que se quer realizar. É um desejo, mas se tudo que Deus quer não se realiza, vejam como é o Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Isso é uma expressão de um desejo. E uma afirmação de que a vontade de Deus é feita no céu e queria que fosse feito na terra, mas às vezes não é, porque se fosse não precisaríamos orar, ela já está sendo feita. Que a tua vontade seja feita na terra como é no céu. No céu ela já é feita, na terra nem sempre. Ou seja, existe um desígnio de Deus, existe uma vontade de Deus que às vezes não é cumprida. No céu é cumprida, na terra não. Por isso nós estamos orando. E abre-se a possibilidade que a vontade de Deus não seja feita. Um alvo que não foi alcançado. Deus nos deu a liberdade de escolha para dizer não à vontade dele. Ele tem uma vontade, eu digo não. Ele tem uma vontade, eu digo não. Passando a ser então a permissão de Deus. A vontade permissiva de Deus, Ele permite. Ele nos deu livre-arbítrio para que a gente decida contra a sua vontade. Existe um texto, bastante conhecido, que está em Jó, que diz assim: os seus planos nunca podem ser frustrados. Ele está se referindo a planos de Deus, não apenas o indivíduo, mas planos gerais de Deus. Então, quando um caminho não dá certo, ele escolhe outro, ele pode fazer outro. E o plano final de Deus é realizado. Será que José estava sendo determinado a ser o príncipe do Egito e para isso ele tinha que ser escravo? Não sei. Não sei, talvez essa não fosse a vontade inicial de Deus, mas o plano de Deus se cumpriu na vida dele. Através de outros caminhos distorcidos, mas se cumpriu. Os planos de Deus, planos significam envolvimento de muita gente, envolvimento de longo prazo, envolvimento extensivo a uma gama de coisas. Então os planos de Deus nunca são frustrados, ele faz com que se cumpra todos os seus planos. Mas a vontade dele individual na minha vida pode não se cumprir, porque eu tenho a capacidade de dizer não. Por isso é que a gente deve estar muito preocupado assim, qual a vontade de Deus para a minha vida? Qual a vontade? Será que eu não estou cumprindo a vontade de Deus para a minha vida? Existe uma vontade de Deus, um desejo de Deus de realização na minha vida. E eu precisava saber qual é. E é interessante porque essa crise, ela se resolve quando nós dividimos isso em duas partes. Primeiro, já existe uma vontade de Deus expressa na Bíblia, que vale para todos nós. Todos nós.
Você sabe qual é a vontade de Deus? Irmão, eu tenho uma porção de coisas que eu posso dizer sobre a vontade de Deus para a sua vida, porque ela vale para a sua, para a minha, para todos nós aqui. Para começo de conversa, ela está nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, está em Êxodo 20. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti uma imagem de escultura, um ídolo. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te de guardar o sábado. Isso é uma coisa importante. Deus está dizendo, você sabe qual é a minha vontade? Você precisa guardar o sábado. Você precisa guardar o sábado. Algumas pessoas, eu até comentei isso na escola dominical, elas idolatram a ideia do sábado como se o sábado fosse um dia com um nome específico. Sábado significa descanso. Shabat significa descanso. Eu devo guardar um dia de descanso. Um em cada 7 dias eu devo tirar para descanso. Não, mas tem que ser o sábado, o dia que a gente chama de sábado. Isso é uma bobagem muito grande, porque no tempo em que isso foi escrito, há 5.000 anos atrás, o calendário era lunar, não era solar. E se fosse solar, não existia o ano bissexto, um dia a mais a cada 4 anos. Isso significa que a cada 4 anos a gente está perdendo um dia. Durante milênios, que dia é hoje? Tenho a mínima ideia. Eu não sei se hoje é domingo, se é terça, se é quinta, se é sábado. Pode até ser. Mas comparado com o sábado de 5.000 anos atrás, o dia de hoje não é o domingo, não é o dia... Eu não tenho a mínima ideia e ninguém sabe qual é o dia de hoje. Então essa ideia de idolatrar o dia do nome sábado é uma bobagem. Mas o que importa é, uma vez que você escolheu o dia para adorar a Deus, o seu dia de descanso, não importa qual é o nome dele, mas um dia de descanso, que ele seja efetivamente guardado. Isso está acontecendo na nossa vida? Eu posso afirmar claramente, não está. Porque a ideia do o que é guardar o sábado? Tem que ficar deitado o dia inteiro e não sair da cama? Não sei, mas algumas pessoas já acham que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. A Bíblia diz exatamente o que tem que ser feito. O conceito do que é guardar o sábado está em Isaías no capítulo 58, versículo 13. Diz assim: se desviares o teu pé de profanar o sábado. O que seria profanar o sábado? Cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia. Se chamares o sábado de deleitoso, o santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei para com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Sabe como é que se guarda o sábado? Não fazendo coisas do nosso interesse, somente guardando o dia do Senhor, um dia de descanso, um dia de culto a Deus. A maioria dos crentes não faz isso. Não faz. Está usando o sábado para os seus próprios interesses. E a Bíblia define assim, sabe o que é guardar o sábado? Não fazendo seus próprios interesses. O interesse somente de agradar a Deus. Bom, então já temos uma coisa. Também temos honrar o teu pai e a tua mãe. Será que eu preciso perguntar a Deus se eu preciso honrar o meu pai e a minha mãe? Não, eu já sei que a vontade de Deus está lá. Não matarás. Algumas pessoas entendem errado é não assassinarás. Não é não matarás. É não assassinarás. Se não fosse isso, o próprio Deus estaria se contradizendo ao mandar destruir um povo ímpio. Mandou matar. Ué, mas não era para não matar? É não assassinar. Não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. Eu não preciso perguntar a Deus se é pecado, se é a vontade dele, já está escrito. Vale para todos os homens, em todas as épocas. Sabendo isso, muitas das perguntas possíveis já estariam sendo respondidas. Será que é a vontade de Deus eu ser honesto? Não preciso perguntar isso para Deus. Eu já disse, você não pode ser desonesto, você tem que ser honesto. Eu não preciso perguntar se eu preciso ser verdadeiro. O próprio Jesus disse, olha, a sua palavra tem que ser sim, e isso significar sim. E quando for não, significar não. Se você fizer o contrário, você está sendo um instrumento do maligno. O que passar disso provém do maligno. Nós temos que ter uma palavra objetiva, simples e direta. É isso? Não é isso. Então eu já tenho escrito isso. Não preciso perguntar, será que eu tenho que falar a verdade? O que eu tenho que falar? Perguntaram a Jesus como ele resumiria a lei. E ele respondeu o seguinte,
Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, todo o teu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento, e o segundo é semelhante a esse. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Está em Mateus capítulo 22, versículos de 37 a 40. Por isso é que se diz que o amor é o cumprimento da lei. Você deve fazer isso porque o amor é a força motriz que está por trás de tudo. Amarás o Senhor teu Deus, amarás o teu próximo. Nós odiamos o nosso próximo, nem às vezes amamos a Deus. Bom, então não estamos fazendo a vontade de Deus. Precisamos perguntar, já está escrito. Há uma questão, recentemente até mencionei aqui, uma pessoa chegou assim, eu não sei, se Deus quiser eu vou na oração, na reunião de oração. Você, mas Deus quer. Deus quer que você venha. Agora, se você quer, aí, se as circunstâncias vão te permitir ou não, é outra coisa. Perguntar se Deus quer que eu vá ao culto. Bom, se ele não quisesse, eu não teria dito que você tinha que cultuar ele toda semana e separar. Então, isso não é uma pergunta que se faça, né? Deus quer. Mas existe uma série de outras atitudes, fora dos 10 mandamentos, muitas outras atitudes, que diz claramente qual é a vontade de Deus. Porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. 1 Tessalonicenses 4:3. Eu preciso perguntar a Deus que eu quero me santificar, se eu devo me santificar? Mas já está dito, é a vontade de Deus que você se santifique. Eu posso também perguntar o seguinte, eu preciso fazer o bem? Eu tenho que me preocupar em fazer o bem? 1 Pedro 2,15, porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos. Existe um outro texto do apóstolo Paulo dizendo assim, olha, se você sabe fazer o bem e não faz, você está cometendo pecado. Não fazer o bem é cometer pecado. Se você pode e não faz, você está errando. A pessoa diz, mas eu não fiz nada, mas não fazer nada pode estar errado. Você devia fazer. Então, uma série de atitudes na Bíblia que diz expressamente, é a vontade de Deus, sim. Você não precisa perguntar. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente dê graças em tudo. Você, como é que será que eu tenho que dar graça? Será que eu tenho? Tem. A Bíblia já diz isso, é a vontade de Deus. Assim também, não é a vontade do nosso Pai que está nos céus, que um desses pequeninos se perca. Não é a vontade de Deus que alguém se perca. Deus não fica feliz quando alguém vai para o inferno. A vontade dele não é essa. É que todos se salvem e cheguem ao arrependimento. Então é por isso que eu tenho que pregar o Evangelho. Por quê? Porque eu já sei que a vontade de Deus, ele fica triste, não é a vontade dele que as pessoas se percam. E eu preciso fazer alguma coisa a respeito. O que eu tenho que fazer? Pregar a palavra, e o Espírito Santo vai agir no coração das pessoas para que elas possam se converter. Ou não, podem dizer não também. Bom, essa é a vontade geral de Deus. Poderíamos passar, talvez a manhã toda, pegando versículo por versículo, toda vez que aparece a palavra vontade de Deus, e vai aparecer um monte de coisas que Deus já disse que a gente deveria fazer, ou que é a vontade de Deus, é desígnios de Deus para a nossa vida, e você pode ou não fazer. Mas existe uma vontade individual. Isso tudo que eu falei aqui vale para todo mundo. Até agora, tudo que eu falei vale para todo mundo. Mas existe uma vontade que só vale para mim, que só vale para a Maitê, que só vale para o Alê, que só vale para a Gabi, que só vale para o Pires, só vale para aquela pessoa. E essa não necessariamente vai ter o capítulo, assim, vontades individuais. Para o Valdemar, a minha vontade. Não tem isso na Bíblia. Eu vou ter que descobrir. Eu tenho que procurar. A vontade de Deus específica que só vale para a minha vida, eu preciso buscar no Senhor. Em diversas passagens na Bíblia, aparece Deus falando uma vontade específica para alguém. Ele chega para Moisés assim, eu vou te chamar e você vai lá no libertar o povo. Isso não valia para todo mundo, só valia para ele. Chama um profeta assim, eu vou te enviar lá para você falar, não sei. Elias, você vai lá não sei aonde, vai fazer a minha vontade. Gideão, você vai fazer isso. Ele expressa uma vontade que só vale para aquela pessoa. Há muito perigo nas pessoas que não entendem ou não querem entender da palavra de Deus, de pegar essas frases da Bíblia, que dizem respeito a uma vontade específica de Deus, e transformar isso em vontade geral. Uma delas que eu já até preguei sobre isso é que assim, eu te chamei por cabeça, não por cauda. Não, eu sou cabeça. Mas então não existe cauda, é só cabeça, né? Um bicho só tem cabeça, não tem cauda, porque todo mundo é cabeça.
Porque o cara pegou um texto lá que especificamente para um momento disse assim, eu te chamei para ser cabeça, não cauda. Então, você disse, não, mas isso aí vale para todos nós. Então, esse bicho só tem cabeça, não tem cauda. Como assim? Não existe. Por quê? Porque é uma deturpação da palavra. Existem muitos textos da Bíblia que falam, Deus fala a vontade específica dele para as pessoas. Como é que ele fala para mim e para você? Bom, do mesmo jeito que falava para os outros na Bíblia. Ele pode falar diretamente, ele pode usar anjos para falar isso. É mais raro, mas pode. Ele pode falar através de sonhos, ele pode falar através de visões, ele pode falar através de percepções. Houve uma época, uns 20 anos atrás, que estava uma moda sobre anjo. Eu tenho acho que 4 ou 5 livros só sobre aparição de anjos. Relato assim de centenas de casos de aparição de anjos. A maioria deles, eu diria 90%, não eram crentes. Você pensa que anjo só aparece para crente. Não precisaria, já que ele já tem fé, vai aparecer para quê? Né? Ele vai aparecer para os não crentes, que vão se converter. Detalhe, a grande maioria que teve um encontro angelical, reconhece o encontro angelical, não se converteu. É muito estranho isso, mas está relatado em livros que não são livros com propósito de evangelizar ninguém, livros de relato. Assim, o fulano aconteceu isso. Ele não tinha dúvida, foi um anjo de Deus que causou isso na vida dele. Ele era de um jeito e continuou do mesmo jeito. Não se converteu. Agora, outros se converteram, mas a maioria não. Então, Deus usa anjos para falar, o que não significa que a pessoa vai seguir o que está sendo dito. Mas ele fala, Deus fala. Ele fala com a pessoa diretamente, ele fala através de anjos, ele fala através de sonhos, através de visões, através de percepções. Isso tinha uma intuição, isso vai... Deus... Eu já contei isso para os irmãos aqui, há 30 e poucos anos atrás, eu estava no carro, meu carro estava na calçada, eu estava para sair, eu olhei para a minha esquerda, vinha um ônibus, de longe, assim, uns 100 metros de longe. E uma voz disse na minha mente, esse ônibus vai bater em você. Eu disse, que pensamento estranho é esse? Veio de novo e disse, esse ônibus vai bater em você. Eu estava sobre a calçada, como que ele poderia bater em mim? Ele passou em alta velocidade, o traseiro do ônibus estava desalinhado com a ponta de fora. A pequena ponta dele pegou a frente do meu carro e arrancou a frente do meu carro. Ficou só o motor de lá fora, assim. Arrancou, pum! Levou um pedaço do carro, só ficou o motor de fora. Podia ter matado meu filho, que tinha pouco mais de 2 anos, estava no banco de trás. Foi grave a pancada. Não aconteceu nada, só o carro ficou sem a tampa. Por que aquela voz me falou aquilo? Eu fiquei curioso, porque não era a primeira vez que acontecia, de sempre falar 2 vezes, até que eu vi lá em José, lá assim, Deus, ele confirma o que ele diz, por isso que é dúplice. Isso está na Bíblia, Deus falou, seu carro vai bater em você. Eu falei, da próxima vez que eu ouvir uma voz dessa, eu vou engrenar a ré e sair correndo, né? Eu não fiz nada a respeito. Se ele avisou, esse anjo vai bater em você. Isso mostra assim, Deus fala conosco, percepções, pode falar através de voz audível, pode falar através de sonho, mas ele fala através da sua palavra, e essa é a maneira mais forte de falar, através da palavra, não o contexto geral, mas você lendo, o Espírito de Deus fala com você, assim, está vendo isso que eu falei com outras pessoas? Nesse momento isso se aplica a você, está vendo isso que eu falei? Isso se aplica a você agora, para você, só para você. E é o Espírito Santo que está falando através da palavra de Deus. Ele fala através de circunstâncias, ele faz através de pessoas, ele fala através de pessoas. Nós tínhamos um irmão na igreja Bethesda, ele conta que um dia ele foi no supermercado e alguém chegou para ele assim, Deus está te mandando pagar a compra daquela pessoa ali. Como é que é? Sim, Deus está fazendo isso. Ele não duvidou, não achou que era um truque. Ele foi lá e pagou a compra da pessoa. Naquela semana ele recebeu um dinheiro enorme, ele foi recompensado muitas vezes mais do que ele tinha feito. Ele falou assim, eu estou impressionado com isso. Eu nem era para estar ali, eu não ia lá, mas alguma coisa me levou àquele lugar. Alguém chegou e disse, você vai fazer isso, eu fiz. E fui grandemente abençoado. Como que pode isso? Porque Deus fala com as pessoas. Vontade específica de Deus. Eu vou usar você, e é você agora que vai fazer isso. E a pessoa dá ouvidos e vê grandes bênçãos surgindo.
Eu fico muito preocupado com pessoas que às vezes assim, eu quero saber a vontade de Deus. Aí ele sabe, depois ele vira as costas e não faz. Nós temos casos desses na Bíblia. O jovem rico, ele chega para Jesus e diz, como é que eu faço para receber a vida eterna? Eu sei, vende tudo que você tem e segue. Ah, você não quer não, ele virou as costas e foi embora. Ele fez a pergunta certa, para a pessoa certa, recebeu a resposta certa e teve a atitude errada. Ele não quis. Então, se nós queremos saber a vontade de Deus, ao mesmo tempo, nós temos que saber como que nós vamos responder. Se Deus disser uma coisa diferente do que... Às vezes nós já temos uma ideia, assim, eu já queria que fosse daquela direção, senão não é nessa direção, não é para lá, não quero. Quando nós não sabemos direção alguma, né, então fica mais fácil, mas quando eu já tenho uma direção predileta, o Senhor confirma essa direção, ele não confirma, diz que é para outra direção, e eu não gosto. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Mas seja como for, o meio direto, e foi por isso que a gente cantou algumas músicas aqui, nós temos que orar. E é isso que falta, nós precisamos orar. Um dos textos que eu li aqui, que é a vontade de Deus, orai sem cessar. Jesus contou uma parábola específica dizendo o seguinte, está em Lucas isso, ele nos contou uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem cessar e nunca esmorecer. Ora, você quer saber a sua vontade de Deus sobre a sua vida? Ore sem cessar e sem esmorecer. E aí você vai descobrir o resto da vontade específica de Deus para a sua vida. Por que eu tenho que orar? Aí algumas pessoas dizem, mas Deus já sabe todas as coisas, eu vou orar para quê? Eu vou orar porque Ele mandou, é obediência, né? É obediência, Ele se mandou orar, eu vou orar. Mas porque a palavra de Deus nos diz lá em Salmo 139, né, que não nos chegou a palavra à boca e Ele já sabe. Ele sabe todas as coisas. Se Ele já sabe, para que eu preciso orar? Bom, porque nem é do que Ele mandou. Mas há algo mais profundo do que isso. A oração muda o desígnio de Deus. Você crê nisso? Está na Bíblia, sou eu que estou inventando. Isaías, capítulo 38, versículos de 1 a 5. A doença do rei Ezequias. Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Bom, a vontade de Deus foi dita, você vai morrer. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse, lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo, vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, o teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Mudou? Mudou. Todas as vezes que a palavra aparece a expressão, ouvi a tua oração, Deus mudou o desígnio dele. Tinha uma direção e ele mudou. Baseado em quê? Ouvi a tua oração. É o que está na Bíblia. É o que está na Bíblia. Que Deus muda a sua da vontade, mas a vontade de Deus não muda, o desígnio dele muda. Ele tinha um desejo, agora não. Você vai morrer, não, agora não vai mais. Eu ouvi a sua oração, você não vai morrer. O caso de Senaqueribe também é a mesma coisa. Eu ouvi a sua oração, ele não vai entrar aqui. Talvez se não tivesse a oração ele entrasse. Mas o rei intercedeu. O povo buscou a Deus. Ele disse, eu ouvi a sua oração. E eu vou agir em função disso. Então a oração muda a vontade de Deus. E é por isso que nós devemos orar sem cessar e nunca esmorecer. Nós não podemos ser conformados, né? Ser conformados com esse mundo. Nós temos que ser transformados na renovação da nossa mente e entendimento, que é o que diz em Romanos 12, 2, para que nós experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu não quero experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu quero. Então eu preciso estar me transformando, me renovando o meu entendimento e jamais me conformando com o mundo. É interessante porque esse texto de Romanos 12, a palavra não conformar é metamorfoseai-vos. Metamorfose é tomar a forma. Metamorfose é o efeito que acontece da lagarta virar borboleta. Ela se transforma, né? É o que diz da água. A água, ela toma o formato do recipiente que tem. Se você puser ela num prato e congelar, sai um prato em forma de água. Se você puser numa garrafa, sai uma garrafa em forma de água.
ela toma a forma de onde ela está. É exatamente isso que o texto quer dizer. Você não tem que tomar a forma do mundo. Você tem que estar sempre se renovando em função da vontade de Deus. E você vai experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabendo que, como Jesus nos disse em Mateus 7, 21, que nem todo aquele que me chama de Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Mas quem vai entrar? Aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Eu venho dizendo isso, inclusive falamos lá na reunião de quinta-feira. Falamos na escola dominical também. Mais importante do que saber a vontade de Deus é praticar. Não adianta saber a vontade de Deus. Gente, eu quero saber a vontade de Deus, eu quero saber a vontade, bom, e depois não pratica, não faz. Jesus, quando contou a parábola sobre a casa da rocha, ele disse: aquele que faz a minha vontade e a pratica é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Vem o vento, vem a água, bate contra a casa e ela não cai. Por quê? Porque ela foi construída sobre a rocha. Como que é isso? Qual é a comparação? Conhecer a vontade de Deus e praticar. Não adianta só conhecer, eu preciso praticar. Saber a vontade de Deus, como eu disse, né? O diabo também sabe, e ele odeia a vontade de Deus. Claro que o diabo sabe qual é a vontade, tanto assim que ele tenta interferir o tempo todo, porque ele já sabe qual é a vontade de Deus. E ele não gosta, ele quer destruir, ele quer impedir que a vontade de Deus seja feita. Então, conhecer a vontade de Deus é fundamental, mas não é suficiente. Nós precisamos praticar, colocar em prática tudo aquilo. Se Deus quer que eu faça isso, Deus espera isso de mim, Deus espera isso, então faça. E você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tem uma consequência maravilhosa nisso. Eu gostaria de terminar lendo João, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 17, que nos diz o seguinte: o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que possamos realmente buscar a vontade do nosso Pai e fazê-la, e assim experimentar a sua boa e perfeita vontade em nossas vidas. Amém? Pai, obrigado pela Tua palavra, que nos edifica, que nos leva à Tua presença, que nos leva mais próximo do Teu querer. Ajuda-nos a colocar em prática tudo aquilo que aprendemos de hoje e que ainda o Teu Espírito vai nos ensinar. E é em nome de Jesus que te pedimos. Amém.